Novembro de 2024. Donald Trump é eleito o novo presidente dos Estados Unidos. O motivo do resultado é muito claro. As pessoas estão sentindo que há algo errado no ar, algo relacionado ao dinheiro. O que acontece quando as pessoas percebem que estão ficando mais pobres? Elas anseiam por mudança. Esse não é apenas um grito de esperança, mas também um reflexo do desespero. Terras, ações, títulos públicos, imóveis, nada mais consegue preservar o valor do dinheiro. Pela primeira vez, o povo começa a perder a confiança naquilo que gerou o sonho americano, o sistema financeiro. E, é claro, todo bom político conhece as regras do jogo. Vence aquele que promete o que o povo quer. O que ninguém esperava era que essa eleição seria o gatilho para desencadear um movimento sem volta. Uma mudança que começa não pelas ações de um político, mas pela própria vontade do povo. Bitcoin disparou. Antes de começarmos, é importante deixar os pratos limpos na mesa. Meu objetivo aqui não é gerar pânico, mas sim mostrar a verdade que estão ocultando de você sobre um sistema nefasto de poder e controle, que ainda pode ser interceptado. Mas para isso, você precisa estar atento, desperto, lúcido. Também não estou aqui para te manipular ou oferecer algum curso caro no final. Fiz questão de correr atrás de uma solução que eu pudesse te entregar de graça e ainda assim tornar isso financeiramente viável para mim. E mais uma coisa, isso aqui não é uma teoria da conspiração, é um alerta. Eu sou simplesmente um cara qualquer que, por acaso, é extremamente dedicado em garantir o que, para mim, tem mais valor nesta vida: liberdade. Meu objetivo hoje é compartilhar com você meus pensamentos e ideias baseados em anos de pesquisa, estudos e conversas com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Estamos vivenciando um ponto sem volta. Um momento ímpar na história em que as decisões que você tomar agora vão determinar se será financeiramente livre e próspero ou um mero escravo lutando para sobreviver no futuro. As mudanças que estão acontecendo, e que vou te explicar neste vídeo, vão te chocar. Vamos trilhar uma jornada ao passado, entender os acontecimentos que nos levaram a um sistema financeiro corrupto, predatório e nefasto. E você vai compreender não só como as pessoas mais prósperas do futuro estão sendo moldadas agora, mas também como fazer parte dessa parcela da sociedade. Este não será um vídeo de entretenimento fácil de acompanhar, mas garanto, tem o potencial para ser um dos mais importantes que você já assistiu. Então, livre-se de todas as distrações e... Vamos começar. Nova York, século XIX. Estamos em uma era em que o dinheiro tinha um peso literal. Cada moeda carregava um valor real, tangível, lastreado por algo que a humanidade usa desde os primórdios para medir e transferir valor: ouro. Após séculos de escambo e meios de troca fracassados, o mundo finalmente percebeu que precisava de uma métrica universal para facilitar o comércio internacional. Uma que tivesse 3 características: durabilidade, divisibilidade, raridade. O ouro tinha todas elas. As maiores economias do mundo se alinharam, estabelecendo uma paridade direta entre sua moeda e uma quantidade específica de ouro. Esse sistema ficou conhecido como o padrão ouro. Funcionava assim: imagine que você tem uma pequena fortuna em moedas de ouro. Por segurança, você guarda isso em um banco. Em troca, o banco te dá um pedaço de papel. A moeda corrente, uma espécie de vale-ouro, que podia ser trocado não só por bens e serviços, mas também pela quantidade equivalente em ouro. E esse é o ponto-chave que fez dessa a época mais próspera da humanidade: a conversibilidade. Cada moeda em circulação correspondia exatamente a uma quantidade de ouro em reserva. Isso significava que a única forma de aumentar a quantidade de papel moeda em circulação era tornar o país mais rico, através da produtividade. Quanto mais valor a população de um país conseguia gerar, mais ouro fluía para suas reservas e mais papel moeda poderia ser emitido pelos bancos. A balança comercial era um mecanismo automático perfeito. Se um país apresentasse superávit comercial, acumulava ouro, aumentando a base monetária e, consequentemente, os preços de produtos dentro do país. Isso tornava seus produtos menos competitivos no exterior, reduzindo o superávit e equilibrando a riqueza global. Se um país tivesse déficit, teria de exportar ouro,
diminuindo sua oferta monetária e tornando seus produtos mais competitivos internacionalmente. O resultado? Um sistema que não só trazia estabilidade, mas que também recompensava a produtividade. E o resultado disso era o auge de uma civilização, literalmente uma era de ouro. A humanidade florescia, na arte, na ciência, na terra e no mar. Ferrovias conectavam mercados, grandes navios cruzavam oceanos, o telefone encurtava distâncias, a luz elétrica transformava noites em dias. Os automóveis pavimentavam o caminho para um futuro glorioso. Não só inventamos o rádio, o cinema e as vacinas, como revolucionamos a arquitetura e a pintura. A estabilidade econômica permitia que as pessoas planejassem suas vidas, investissem em negócios e construíssem um legado para as próximas gerações. Tínhamos descoberto o padrão perfeito para a prosperidade, o padrão ouro. O que ninguém esperava era que, por trás das cortinas, nas sombras, um movimento estava sendo articulado para sabotar esse sistema. Algumas das pessoas mais poderosas do mundo perceberam que quem tivesse o controle sobre o ouro teria controle sobre o mundo, mas, para isso, o sistema atual precisaria ser superado. Foi então que algo começou a ser tramado. Um pequeno grupo de homens estava prestes a arquitetar o maior golpe da história, um plano que mudaria para sempre o futuro da economia global. 1907. J.P. Morgan, considerado um pilar financeiro da época, usou sua influência para divulgar rumores de que um importante banco em Nova York estava praticamente falido. Morgan sabia que isso causaria pânico e desconfiança em outros bancos. E foi exatamente o que aconteceu. Começou uma corrida bancária nunca antes vista. Para honrar os saques, os bancos foram forçados a exigir pagamento de seus empréstimos, levando a uma espiral de falências. A crise estava instaurada. Até que um herói benevolente decide salvar o dia, resgatando os bancos com seu próprio dinheiro. Quem era ele? O próprio J.P. Morgan. Mas por quê? Por que um dos responsáveis pelo início da crise se preocuparia em salvar a economia com seu próprio dinheiro? Quando você examina o que aconteceu logo em seguida, as peças começam a se encaixar. Fred Allen, da revista Life, escreveu mais tarde: Morgan parecia sentir que a máquina financeira americana devia ser administrada por algumas das melhores pessoas como ele e seus amigos. A verdade é que Morgan enxergava esse resgate aos bancos como uma oportunidade de tornar isso uma realidade. Aquela crise abalou a confiança das pessoas no sistema financeiro. Isso levou a uma investigação do sistema europeu liderada por um homem chamado Nelson Aldrich, que tinha laços íntimos com cartéis bancários e a família Rockefeller. Após a expedição, Aldrich embarca em um trem com outros 6 indivíduos. Essa viagem era tão secreta que ele instruiu todos a irem vestidos como caçadores de patos e a usarem codinomes. O destino? Uma ilha privada na costa da Geórgia, cujos donos eram, adivinhe, J.P. Morgan e os Rockefeller. Em segredo, isolados do mundo, o que estava sendo arquitetado era a criação de um novo sistema, o Federal Reserve, Fed. Essa era a jogada. Antes da criação do Fed, a impressão de moeda era dividida entre diferentes bancos. Agora, todo o sistema seria centralizado em uma única entidade, controlada pelos mesmos homens que participaram da reunião secreta na Ilha Jekyll. Essa centralização de poder sobre a emissão de moeda gerou uma série de consequências. A expansão monetária financiou guerras, alimentou bolhas econômicas, culminou na Grande Depressão de 1929. Mas isso não era nem o começo. Algo muito pior estava por vir. 1944. No auge da Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 países se reúnem em Bretton Woods para traçar os rumos da economia global. O resultado? O Acordo de Bretton Woods, um sistema que estabelecia que todas as moedas agora seriam lastreadas ao dólar americano, que por sua vez seria lastreado em ouro. Veja bem, o ouro continuava sendo o ativo de real valor, escasso, divisível e durável. Mas pouco a pouco, os pedaços de papel que deveriam servir como meros intermediários foram ganhando protagonismo e sendo tratados como se tivessem valor próprio. O acordo consolidou o dólar como uma reserva de valor global.
O objetivo dos países passou a ser acumular dólares, enquanto os Estados Unidos acumulavam uma reserva inimaginável de ouro. E aí está o grande problema. Porque o mundo aceitava dólares como se fossem ouro, os Estados Unidos ganharam um superpoder, o de imprimir dinheiro livremente. E foi isso que eles fizeram. Com o financiamento de diversas guerras, programas sociais e expansões militares, ficou claro que os accounts estavam imprimindo muito mais dinheiro do que tinham em reservas de ouro. Pouco a pouco, o mundo começou a perceber que algo não estava certo. Foi então que começou uma espécie de corrida bancária governamental. Os países começaram a exigir a conversão de seus dólares em ouro. O sistema estava ficando insustentável. E o governo americano sabia que, se não tomasse medidas drásticas, iria colapsar. Então, chegou o momento. 15 de agosto de 1971. O dia em que o mundo seria condenado a uma era de dívida, controle e miséria. Richard Nixon apareceu na televisão e anunciou: "Decidi suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro." Era o fim definitivo do padrão ouro. E com ele, caía também a estabilidade que sustentava a economia global. A partir daquele ponto, os bancos centrais do mundo inteiro ganhavam um novo superpoder, o de imprimir dinheiro do nada sem qualquer lastro. O valor do papel moeda agora não representava nada além de uma promessa, algo frágil, subjetivo e facilmente manipulável. Os bancos privados perceberam que nunca mais precisariam ter liquidez em reserva. Então, criaram uma máquina de escravidão coletiva que funciona até os dias atuais. A máquina chamada dívida. Como a dívida escraviza, funciona assim. Com o valor real gerado pelo seu trabalho, digamos que você receba R$ 1.000 e decida depositar no banco. Esse dinheiro não fica lá. O banco só mantém uma fração, digamos, os R$ 100 em reserva. Os outros R$ 900 são emprestados para outra pessoa, Carlos, com juros. Agora, na prática, você ainda tem R$ 1.000 na sua conta. Carlos também tem R$ 900 para gastar. Os números na tela se multiplicaram, mas nenhum valor real foi criado. Simplesmente existem R$ 900 a mais em circulação. Mas calma, piora. Imagine que Carlos gastou esses R$ 900 comprando roupas no shopping. O dono da loja deposita esse dinheiro em outro banco, que, por sua vez, empresta a maior parte para outra pessoa. E o ciclo se repete. De novo. E de novo. E de novo. O dinheiro continua se multiplicando nos extratos bancários, mas o único lastro desse saldo mágico criado é a promessa de que as dívidas serão pagas. Cada centavo novo criado vem com uma dívida atrelada. E cada vez que isso acontece, nosso poder de compra é diluído, corroído, destruído. O resultado na prática. O preço do ouro disparou a partir de 1971, o exato ponto em que Nixon fez aquele anúncio. O preço do petróleo também. A dívida americana atingiu patamares astronômicos. E, curiosamente, a remuneração das pessoas parou de acompanhar a produtividade, exatamente a partir de 1971. Isso explica muita coisa. Na década de 70, um fazendeiro era capaz de alimentar 4 pessoas. Hoje, o fazendeiro médio alimenta cerca de 155 pessoas. Um aumento de 38 vezes em produtividade. Mas então, por que o preço dos alimentos nunca parou de subir? A resposta é simples. Existe um parasita sugando sua energia vital constantemente. Um parasita chamado Estado. Você nunca teve chance. Desde o começo, esse jogo foi manipulado. Enquanto você luta para conquistar um futuro melhor, há um sistema silenciosamente roubando o fruto do seu esforço. Um sistema feito para te empobrecer sem que você perceba, drenando sua energia para sustentar um ciclo interminável de guerras, dívidas e controle. Você é forçado a carregar o peso de um jogo que, desde o início, foi feito para te manter submisso. Mas o que esses filhos da mãe não esperavam era que, no momento mais sombrio, alguém estaria arquitetando o que, para eles, seria o pior pesadelo. 2008. A economia do Ziwara entra em colapso e expõe a fragilidade do sistema econômico global. Famílias perdem tudo. Governos socorrem os bancos, não as pessoas. E uma verdade amarga começa a ficar evidente. O sistema financeiro é um castelo de cartas, um jogo manipulado em que as regras sempre favorecem os mesmos jogadores.
O sentimento do mundo era de impotência. Então, alguém decidiu reescrever as regras do jogo. Em outubro daquele ano, um manifesto foi publicado em um fórum anônimo. Começava assim: Estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico, completamente descentralizado. Quem assinava a publicação não tinha um rosto, nem mesmo história. Apenas um nome: Satoshi Nakamoto. Satoshi parecia ter um único objetivo: criar algo que pudesse libertar as pessoas de um sistema financeiro corrompido. Por 2 anos, ele trabalhou no projeto, publicou textos e respondeu perguntas em fóruns, explicando o funcionamento de sua criação. Até que, em 3 de janeiro de 2009, sua obra-prima foi ativada. Um novo sistema financeiro capaz de eliminar bancos, governos ou intermediários de uma transação. No primeiro bloco de dados desse sistema, havia uma mensagem criptografada. The Times, Nerterisi Jan 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Uma crítica direta à impressão de moeda que salvava bancos às custas do povo. Era um recado claro: o que estava começando naquele dia era uma revolução. Mas ele sabia que aquela criação não poderia depender de líderes ou figuras de autoridade. O controle precisava ser entregue à comunidade. Então ele deixou o maior presente que poderia: sua ausência. E assim nascia a história do Bitcoin. Bitcoin. A única propriedade privada real é um dinheiro que ninguém pode tirar de você. Você pode armazená-lo da forma que achar melhor. É a primeira forma de propriedade privada verdadeiramente soberana. No sistema tradicional, se você quer enviar dinheiro para alguém, é necessário um intermediário, um banco, garantindo a legitimidade da transação. O Bitcoin elimina esse intermediário. Esse dinheiro é seu, soberanamente seu. Como funciona? Transações são feitas em uma rede chamada blockchain, um livro-caixa público que registra todas as transações. Para adicionar uma nova transação, computadores conectados à rede resolvem problemas matemáticos complexos, um processo chamado mineração. O primeiro a resolver o problema adiciona um novo bloco de transações e recebe uma recompensa em Bitcoin. Mas essa recompensa não é infinita. Só existirão 21 milhões de Bitcoins. Essa escassez absoluta é o que o torna valioso. Enquanto moedas governamentais perdem valor com a inflação, o Bitcoin só se valoriza com o tempo. O futuro? Estamos em um ponto da história em que as decisões que tomarmos agora definirão se seremos livres ou escravos de um sistema tirânico. O Bitcoin não é apenas um investimento. É uma ferramenta de libertação. Quem ignorar essa realidade estará ignorando números factuais. No futuro, seus filhos e netos te farão uma das 2 perguntas. Como foi o momento em que você percebeu o valor do Bitcoin? Por que você não percebeu o valor do Bitcoin? A escolha pela liberdade ainda está em suas mãos. Não a deixe escorrer pelos seus dedos.